Olá, alunos do Colégio Francano. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje a gente vai falar de conclusão. Gostaria de rever alguns momentos da proposta de intervenção que vocês não estão colocando 5 elementos válidos. Então, gostaria que nessa aula de hoje vocês prestassem bastante atenção nesses 5 elementos válidos, que vai garantir uma boa nota para vocês e que usassem todas as redações. Vamos lá. Dicas para a proposta. Você não pode sugerir, você não pode assim, o governo deveria fazer. Para começar, que o governo é uma coisa muito óbvia. Todo mundo sabe que o governo tem que fazer. Você tem que colocar coisa mais criativa. Por exemplo, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Mídia, População, família, escola, coisa mais específica, digamos. Tomar cuidado com a estrutura condicional. Não usar jamais se o Ministério da Educação fizesse, se o Ministério da Justiça fizesse, se a mídia publicasse. Esse se prejudica muito, então não usem. Colocar primeiramente uma proposta de solução completa. Uma proposta de solução completa é uma proposta de solução com 5 elementos válidos. Depois pode colocar uma só com a ação agente, para ser uma coisa complementar. Ou com todas as 2 propostas com 5 elementos válidos, para ficar mais completa ainda. Cuidado com o elemento nulo. O que é o elemento nulo? Eu coloco assim, nós devemos fazer. Nós quem? As pessoas devem fazer que pessoas? Então, tomar cuidado com o elemento nulo. Cuidado com a ação nula. Deve fazer alguma coisa. Mas que coisa? Tem que deixar bem claro para a pessoa que está corrigindo seu texto qual que é a ação. O que deve ter na proposta de solução? Tem que ter os 5 elementos válidos. O agente, que é quem vai resolver o problema. A ação, que é o que vai ser feito para resolver o problema. O modo e meio, por meio de que vai resolver o problema. O efeito, para que tem que ser feita essa solução. O detalhamento, que é uma informação complementar, ou seja, por que tem que ser feito isso. O agente e o modo e meio, eu costumo falar que eles estão interligados. Se eu coloco o Ministério da Justiça, tem que ser por meio de uma reforma constitucional, por meio de uma renovação de política pública. Se eu coloco a mídia, tem que colocar por meio de notícias e reportagens. Se eu coloco o Ministério da Educação, tem que ser por meio de cursos, palestras, cursos presenciais à distância. Então, dependendo do meu agente, é o que eu vou colocar no modo e meio. Palavras-chave são palavras que não podem faltar na proposta de solução. Ministério, que é o agente, que deve ser feito por meio, para que e pois. Por meio, para que e pois não pode faltar de jeito nenhum. Tem que estar bem claro para o corretor que você está colocando os 5 elementos válidos. O tema da homofobia, eu coloquei um exemplo. Portanto, devido à gravidade do problema, o Ministério da Educação deve propor noções de conscientização ética e moral dos jovens, por meio de cursos presenciais e à distância, para que os adolescentes não pratiquem homofobia, pois a educação é a base de tudo e o futuro do Brasil depende dela. Aqui, vejam bem, eu coloquei o agente, que é o Ministério da Educação, coloquei a ação, que é o deve, coloquei o modo e meio, coloquei o efeito e o detalhamento. Está tudo muito claro que tem os 5 elementos válidos. Isso que vocês não podem esquecer de forma alguma. O agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento. Agente, ação, modo e meio, efeito e detalhamento. Não pode esquecer esses 5 elementos válidos. Vamos para mais um exemplo. O tema suicídio entre os jovens brasileiros. Destarte,
Os jovens brasileiros precisam ser mais conscientes e valorizar a sua vida. Devido a isso, a mídia, aqui eu tenho um agente, deve divulgar casos de suicídio entre os jovens brasileiros, por meio de notícias e reportagens, para que os jovens possam ver exemplos e assim valorizar sua vida, pois a vida é um bem muito precioso. Coloquei o agente, coloquei a ação, coloquei o modo e meio, o efeito e o detalhamento. Está claro e óbvio que eu coloquei os 5 elementos válidos. Essa é a nossa aula de hoje, muito simples. Eu espero que as próximas redações que vocês forem me enviando semanalmente estejam com os 5 elementos válidos na proposta de solução. Um grande abraço, espero que tenha ficado claro a aula de hoje.